Bom, pessoal, a gente está aqui com o pastor Marcinho. Pastor, seja bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Muito obrigada mesmo. E, pastor, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, um pouquinho do seu ministério, para o pessoal conhecer. Eu sei que muita gente já te conhece, porque você falou com a gente no acampamento lá. Foi uma bênção sua ministração no acampamento vocacionado. Mas para quem não te conhece, para conhecer, fala um pouquinho de você. Beleza, primeiro, boa noite a todos. Quem agradece, na verdade, sou eu pelo convite, né? Já tive algumas vezes lá na Congregacional Paulistana, né? Lá no Belenzinho. E em acampamentos, o primeiro acampamento que eu estive foi no Vocacionado e depois eu estive no ano passado no Compartilhar, né? Que foi muito legal também, né? Bom, meu nome é Márcio, sou casado com a Joyce, sou pai da Carol, de 6 anos, e do Lucas, de 1 ano e meio, que inclusive eles acabaram de dormir agora, entendeu? Então agora é a hora que o silêncio paira aqui em casa, né? A hora que eu e a minha esposa tem pra gente. Legal. E eu moro em Suzano, né, que é Grande São Paulo, né? Eu tô perto de São Paulo. Hoje eu sou membro da Igreja Batista em César de Souza, que é um distrito de Mogi das Cruzes, que é uma cidade vizinha aqui, né? Eu me graduei na FLAM, né, na Faculdade Latino-Americana, convalidei meu diploma na Faculdade Batista em Perdizes, né, fiz uma pós-graduação na área de Teofísica, que é uma área nova, e recentemente eu terminei um mestrado em caráter livre, né, em estudos bíblicos, né. Assim, basicamente eu a vida inteira eu trabalhei assim com juventude, né, com jovens e adolescentes, né, enfim, em algumas outras áreas também, mas o maior tempo de dedicação foi com juventude, né, e eu sou um dos caras assim que pega mó bem com acampamento, tá ligado? Eu gosto demais de acampamento, e sempre quando eu tenho a oportunidade de ir ou pregar apenas, eu faço uma questão, porque acampamento é show de bola, né? Não. Então é isso. Pastor, eu vou pegar você de surpresa aqui. Tinha falado que ia fazer a brincadeirinha. O nome da brincadeira é Esse ou Aquele. No caso Tá, aqui vai ser vocação ou chamado. Eu vou beleza. expor alguns ministérios, você vai falar se a pessoa ela é vocacionada ou ela é chamada para esse ministério. Primeiro, ministro de louvor é chamado ou vocacionado? Ministro de louvor é chamado. Chamado? Mas esse primeiro aí é difícil. Esse primeiro não é tão simples, não. Ele tem um A pouquinho de gente cada. pode discorrer um pouco mais sobre isso. Você pode justificar a sua resposta depois. Tá. Missionário é chamado ou vocacionado? Uau! Eu acho que é o mesmo caso do ministro de música, não é? Chamado. Chamado. Ensinar, a pessoa que ela é chamada para ensinar, o professor, ele é chamado ou vocacionado? Eu acho que tem uma pincelada maior de vocação. Liderança. Liderança, eu acho que tem um lance de vocação também. E por último, para fechar, o mais polêmico de todos, o pastorado, ele é um chamado ou ele é uma vocação? Ah, eu vou como eu sou obrigado a escolher um, eu vou colocar um pouquinho a mais pro chamado. Beleza, então. São polêmicos, né? Tem uma diferença pequena entre eles. E agora, para deixar tudo mais claro, eu vou pedir que você defina. Tem muita gente que confunde, né? Tem 4 coisas na Bíblia que confundem bastante a gente, que é o chamado, o dom, o propósito e a vocação. São palavras muito parecidas, né? Apesar de serem diferentes, têm um significado um pouco parecido. Eu queria que você fizesse uma breve definição de cada uma delas, para o pessoal entender assim. Tá. Bom, na verdade, assim,
essas 4 palavras que você disse, vocação, chamado, propósito e dons, na verdade, assim, eles têm uma ligeira diferença entre eles, mas eles dialogam e quase são dependentes entre si, né? Então, digamos que é um pacote, né, essas 4 palavras. Por isso que essas atribuições que você mencionou nesse bate-pronto, elas é difícil você dizer exatamente um ou outro. Porque o ministro de música, claramente, ele tem uma vocação, uma aptidão ali para a música, para a arte em si. Mas quando você pensa em música e arte no serviço religioso, alguém só topa um negócio desse, só entra numa barca dessa, se ela tem a convicção que ela é chamada para aquele propósito específico, né? E isso se aplica muito para o missionário, para o pastorado, para a área de ensino, né? Então você vai ter pinceladas dos 2 aspectos, né? Do chamado e da vocação. Eu entendo assim que o chamado confirma a vocação, né? Então, a ideia, assim, primeiro, assim, é questão do chamado, né? O chamado, na Bíblia você tem os 2 termos mais populares, mais comuns, assim, quando a gente pensa em chamado, é o kletos e o kalel, né? O kletos, ele é um adjetivo, né? É o chamado, né? E o kalel já é a raiz do infinitivo mesmo, o verbo, né? O chamar, né? O invocar, né? Então, quando na Bíblia, no Novo Testamento, quando usa essas 2 raízes, né? Kletos e kalel, ele está tratando, claro, tirando contextos específicos, né, de alguém que está chamando o outro para qualquer coisa, mas normalmente trata-se do chamado divino, né, uma chamada divina, né, então a pessoa, ela responde ou não a esse chamado. E aí é interessante, por quê? Porque na teologia a gente divide um pouco essa questão do chamado, que é o chamado geral para todos os crentes, né? Uma vez que você foi alcançado pela graça de Deus, você é um chamado. Você foi chamado por Deus. E se você foi chamado por Deus, naturalmente, Deus derrama sobre você dons e vocação em linhas gerais. E também nós temos um outro aspecto da chamada que a gente chama de chamada específica, que aí tem até um pouco a ver com o propósito, assim, né? Você é chamado, é um chamado específico para um propósito específico, né? Aí é nessa parte que reside a chamada pastoral, a chamada de um ministro de música, de um missionário, né? Porque são atribuições muito específicas, né? Então, primeiro a gente faz essa divisão, chamada geral, que todo crente é chamado e tem os seus dons e tem a sua vocação, e a chamada específica, que é alguém chamado específico para um propósito específico. Por exemplo, eu entendo que o nome mais claro da Bíblia dessa chamada específica é o apóstolo Paulo. Ele foi chamado especificamente para sair para fora de Jerusalém e ir anunciar, proclamar o querigma, né, para outros povos, né, para os gentios, né. Então a gente vê toda a história da vida de Paulo, a biografia de Paulo, a gente percebe que ele foi alguém pensado, escolhido a dedo por Deus para uma área específica, né. E a gente vê que ele cumpre essa vocação, esse chamado de forma brilhante, né. Então, quando a gente pensa em chamada, a gente faz essas 2 divisões, chamada geral, chamada específica. Partindo dessa ideia do chamado, uma vez chamado, nós respondemos ao kalel, chamar, agora nós somos kletos, nós somos chamados. A partir desse momento, a vocação começa a aparecer, naturalmente. E os dons, naturalmente, são derramados
sobre cada um de nós. Então, percebe que parece que é uma linha progressiva, é uma linha contínua, assim, chamado, a vocação e os dons são derramados para cumprir uma terceira etapa, que é o propósito, né? Então, eles são ligeiramente diferentes, mas eles dialogam entre si, né? Então, assim, se eu pudesse definir de forma bem clara, assim, por exemplo, dons, teologicamente, nós definimos da seguinte forma: dons são capacitações e capacidades derramadas pelo Espírito Santo sobre cada filho de Deus, para adoração e edificação da comunidade, igreja e de si próprio. Então, quando a gente pensa em edificação da comunidade e adoração, aí a gente já pode diluir vários propósitos e vários tipos de vocação, né? Porque uma vez que você recebe o dom, você recebeu para propósitos, né? Pregar o evangelho, pregar em um lugar específico, né? Para uma faixa etária específica, para um público específico, né? Para uma função na igreja local específica, né? Então, uma vez recebidas essas capacidades, né, essas capacitações do Espírito, você parte naturalmente para a questão do propósito, né? Propósito, se eu pudesse definir também, seria desígnio, vontade de realizar ou alcançar algo, né? Então, é a obra de Deus que você precisa realizar, né? É a evangelização daquele local X que você quer alcançar, né? Então, você recebeu um chamado, o Espírito derramou dons para que você atendesse a sua vocação, para que você cumprisse esses propósitos que Deus coloca diante de nós. Porque propósito também, Aline, a gente não precisa pedir para Deus, não. Que ele vai, ao longo da caminhada, vai aparecendo, surgindo oportunidades e portas que a gente desconhece, né? E dali, a partir da caminhada, vai surgindo os propósitos, né? Com relação à vocação, eu poderia dizer assim, que o termo que nós temos de vocação na língua portuguesa, ela é proveniente do latim vocare, né? E essa palavra, a sua tradução é o efeito de chamar, de invocar. Então, você percebe como elas estão intimamente ligadas? Então, assim, é difícil você até distinguir chamado de vocação. Você foi chamado, você foi invocado para algo, né? E hoje eu estava vendo um vídeo que a pessoa ela falou algo interessante, assim. Ela disse que o talento você pode até nascer com o talento, né? Mas o dom e a vocação é só para quem nasceu de novo. Não. Então, assim, o talento você pode nascer, mas o dom e a vocação é só para quem nasceu pela segunda vez, né? Achei super interessante isso. Porque uma vez que você pensa em dons derramados pelo Espírito Santo, a gente conclui, né, de uma forma lógica, que isso se restringe às novas criações, né? Ao nascido novamente, né? Aos filhos de Deus, né? Para responder e cumprir os propósitos que Deus vai colocando diante de nós, né? Então é muito interessante. Esses 4 termos que vocês usam é sensacional porque eles são ligeiramente diferentes, mas eles dialogam e estão intimamente ligados entre si, né? Isso é interessante. É uma diferença muito... Na verdade, como você falou, me parece um ciclo, né? A pessoa Exatamente. é chamada, aí ela recebe o dom de Deus para poder cumprir a vocação e os propósitos eles vão surgindo de acordo com a caminhada, né? A caminhada, exatamente. O propósito ele é interessante porque às vezes a gente não só tem um propósito, né? Tem vários propósitos.
Sim. E eu já queria começar a perguntar para você se muita coisa que a gente vê na Bíblia, né? Em Filipenses, por exemplo, diz que Filipenses 2, acho, diz que em Deus ele realiza em nós tanto querer quanto realizar, né? E às vezes a gente pensa que aquilo que a gente quer é uma resposta de Deus para a nossa vocação, de repente. Então, se eu começo a gostar de alguma área, se eu começo a querer muito aquela coisa, isso pode ser considerado uma resposta de Deus para a minha vocação? Aline, pode e não pode. Assim, uma pessoa que é chamada para um projeto, para uma ação, um propósito específico, ela vai se envolver e responder se ela quer, né? Se ela quer atender a uma demanda, a um propósito, Deus é quem vai capacitar, né? A gente tem essa segurança, né? Mas pode ser também que a pessoa ela cometa um equívoco. Pode ser que ela não fez a leitura correta da situação, e isso acontece muito, Aline. A gente já perdeu, nós, quando eu falo nós, cristãos evangélicos, né, de tradição evangélica no Brasil, nós já perdemos muitas pessoas muito boas, porque achou que era bom em uma área e aquela área não era para ela, né? Alguém fez ela acreditar ou ninguém percebeu, só ela percebeu. Porque, Aline, a grande segurança de você saber se sim ou não, se você é chamado para aquele propósito específico, a forma de você saber mais segura é quando as outras pessoas percebem e não você. Então, assim, Deus está me chamando para o ministério pastoral, vou para o seminário, vou estudar, vou ser pastor. Quando um seminarista me procura dizendo isso, a pergunta que eu faço para ele, a primeira pergunta que eu faço para ele é: cara, quem mais viu essa vocação em você? A igreja que você frequenta enxerga isso? Porque esse é um dos critérios mais seguros, Aline. Você, quando as outras pessoas, a comunidade na qual você serve, percebe essa vocação e esses dons em você, e não você mesmo. É claro que para você responder uma chamada, você tem que querer. Isso tem a ver. Eu creio que Deus mudou muitas situações porque viu disposição no coração. E esse é o enxerto herege que eu faço na Bíblia, Aline. Deveria ter disposição nessas listas dos dons espirituais. Com certeza. Né, que basicamente a gente tem 3 grandes listas, né, que é 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4, se eu não me engano. E nenhuma delas eu encontrei disposição. Mas disposição, muitas pessoas atenderam a chamada e realizaram trabalhos incríveis, né, em suas comunidades, em suas realidades, porque muito mais do que dom, e às vezes até vocação por uma determinada área, a pessoa tinha disposição no coração. Então, assim, a gente vê muitas histórias nesse sentido. Mas o critério mais seguro de você começar a trilhar essa sua caminhada de resposta a essa chamada, a essa vocação, é quando os outros, as pessoas que estão próximas de você, percebem o mesmo que você diz estar percebendo, né? Então, por exemplo, você vai você é missionária. Vou fazer missões na África. A vocação para tal propósito é só você que acha que você tem? Ou quem está perto de você está percebendo isso também?
vezes Então, a né? pessoa vai para a África, né? Não, eu quero fazer missões, eu vou para a África. E de repente Deus ele até chamou ela para ser missionária, mas para a comunidade dela mesmo, né? E ela tem esse equívoco de achar que o chamado é para longe. Exatamente. Eu vivi uma experiência. A minha esposa, Aline, ela foi para o seminário com 17 anos, né? E ela foi para um seminário em regime internato, assim, ficou 4 anos, né? E, e aí, na época dela, tinham muitos seminaristas na igreja que a gente cresceu, né? Tinham pelo menos uns 4 ou 5, né? E a gente, nós, que convivíamos com essas pessoas, nós percebíamos a vocação, o dom, o talento para determinadas áreas em cada um, né? Mas eu já vivi na mesma igreja situações de ter uma época assim, 8, 9 vocacionados ao ministério pastoral, a missões, que ninguém mais via o que eles enxergavam em si mesmo. E o resultado disso é que dos 8, nenhum foi. Né? Então, assim, Aline, esse é um grande conselho assim que eu dou para quem está nessa caminhada de descoberta. O que as pessoas que estão próximas de você estão vendo em você? Elas estão percebendo? Isso é um bom filtro, é um bom critério. Né? Outra coisa também, a gente pode ter mais de uma vocação, porque a gente viu que propósito, a gente pode ter vários durante a caminhada, né? A gente cumpre um propósito e segue para outro. Mas e vocação? A gente é vocacionado somente para uma coisa ou a gente pode ter várias vocações? Por exemplo, eu não vou me lembrar porque é um nome meio difícil, mas teve um professor na Unicamp que ele fez um trabalho tentando responder essa pergunta que você fez, né? E ele disse assim que o cérebro, às vezes, ele suprime determinadas áreas porque outras estão desenvolvendo, né? E isso significa que sim, que a pessoa pode ter várias vocações. Por exemplo, eu tenho certeza que você conhece alguém que, por exemplo, a pessoa é um ótimo engenheiro, uma ótima engenheira, e é uma música, é um músico sensacional. Então, assim, claramente a pessoa tem mais de uma vocação, né? É que às vezes por uma questão de gosto, de oportunidade, você vai desenvolvendo mais uma do que outra, né? E às vezes é tão difícil a gente descobrir a nossa vocação que quando a gente descobre uma já tá bom. Né? Mas é natural, as pessoas podem ter muitas vocações. Galine, eu estudei a vida inteira a área de exatas. Eu fiz Senai, fiz escola técnica, fiz engenharia, fiz tecnologia, sempre na área de exatas, assim. Trabalhei muitos anos na indústria automotiva e eu sou pastor, entendeu? São áreas completamente diferentes, né? Então, a minha vida era planilha, era número, né? Então, essa questão da vocação é natural. Tem pessoas que... Tem Sim, muitas. acho que entra a próxima pergunta que eu ia fazer, é que se de repente você sentiu que aquela é a sua vocação, se as pessoas ao seu redor, né, estão se movendo e tudo está querendo dizer que aquela é a sua vocação, a gente tem que se qualificar para a nossa vocação ou é algo divino que vai vir e a gente já vai saber aquilo? Olha, eu costumo dizer assim, pela misericórdia e graça, Deus nos capacita. E isso, assim, é irrevogável. Assim, essa é a maior segurança que nós temos. Né? Mas isso não significa que você deva se acomodar, porque nós temos acesso à capacitação.
Porque se não fosse assim, como missionários se sustentariam, né, em lugares remotos, né, em lugares tão difíceis assim, né? Então, a nossa grande segurança é que Deus nos capacita. Mas nós temos acesso. E nós vivemos hoje num mundo que novas perguntas estão sendo feitas no mundo. E o que estão perguntando, o mundo está perguntando o que a teologia, o que a Bíblia tem a dizer sobre essas problemáticas que nós temos nos nossos dias, né? Então, nessa pandemia, a gente viu muitas tragédias, muitos casos horrorosos acontecendo, e o mundo está tentando responder às perguntas. E nós? Né? E a teologia? E a pastoral? Né? Os cristãos? Qual é a resposta que nós cristãos estamos dando para esse sofrimento do mundo aí atual? Sim, Então, a gente não pode. O que eu costumo dizer também, Aline, é que os pastores da nossa geração, pastores com menos de 40 anos, não se podem dar ao luxo de parar um semestre de estudar. Então, assim, Aline, eu tô terminando um curso, eu já estou pensando qual curso que eu vou começar. A gente chegou num ponto que a pergunta não é nem se a gente tem que se capacitar ou não. A gente chegou num tempo que a gente não tem mais essa escolha. Nós estamos num momento da história humana que a gente não pode parar de estudar, principalmente os pastores da nossa geração. As perguntas que são feitas hoje não eram feitas para os pastores com mais de 50 anos, porque era um outro momento. Então, isso é a beleza do protestantismo, Aline. A primeira geração de protestantes, Lutero, Calvino, eles deram respostas para o seu tempo, que nos influenciam até hoje. Então, quais são as perguntas que nos fazem hoje? Tantas questões que nós temos aí, tantas pautas aí que nós temos. Então, nós não podemos nos dar ao luxo de parar de estudar. Pastores dessa geração não podem parar de estudar. muito bom. Eu vi uma vez uma pregação que o pastor dizia que a geração desses novos pastores, eles estão respondendo muitas perguntas que não estão sendo feitas, né? E as perguntas que realmente estão sendo feitas, ninguém responde, e acaba que fica naquela, né? O mundo fica sem resposta, sendo que a gente tem a resposta. A partir do Exatamente. momento que a gente entende que Jesus é a resposta para todas as questões, a gente tem essa resposta, mas a gente prefere responder perguntas bobas, perguntas que ninguém está fazendo, né? Por exemplo, Aline, eu vou dar um exemplo muito, muito real. Aquela questão da criança que foi estuprada, engravidou e a família decidiu abortar, né? Então, qual que é a cena que o mundo tem dos cristãos? Era católico, eram cristãos. Então, quando o mundo olha para os cristãos, eles concluem o seguinte: qual é a resposta que vocês cristãos têm para essa tragédia? Sabe qual foi a resposta que ficou para a mídia, para o mundo? Os cristãos de mãos dadas xingando uma criança de 10 anos de assassina. Então, é esse tipo de resposta que a gente está dando? Né? Então, a gente é um pouquinho melhor. Nós temos que ser um pouco melhores do que isso. Né? Sim, verdade. Muito, muito legal, pastor, muito bom. E a questão dos dons espirituais, né? Você falou que a vocação a gente não pode parar de estudar, porque, né, as coisas elas se renovam e a gente também tem que renovar o nosso conhecimento. Mas o dom espiritual, ele é algo que a gente entende a partir dos nossos estudos, que ele é algo que Deus dá pra gente, né? E dá para cada um dom diferente, ou até mesmo
para um mais dons do que outros, mas cada um com a sua peculiaridade. A questão do dom e a vocação, como que a gente pode relacionar esses dois? Olha, os dons, eles, por definição, né, que a gente já falou, eles são capacidades, capacitações derramadas pelo Espírito Santo, né, por Deus. E nós exercemos, praticamos e usamos desses dons para a glória de Deus mesmo e para a edificação pessoal e da comunidade. Ponto. Né? Essa é a ideia de dom. Né? A vocação, ela é o ato de invocar, é o ato de chamar. Né? Então, a vocação é uma resposta a um chamado de Deus. Né? Então, se nós respondemos a esse chamado, Deus vai derramar os dons em resposta nossa positiva a essa vocação que nós respondemos sim. Então, assim, eu costumo dizer, na prática, agora pensando em termos práticos, a vocação eu diria assim, que é quando você usa a sua atividade profissional, a sua atividade pela qual você se preparou, para a glória de Deus e anúncio do reino dele. Então veja que interessante. Aí a gente já não fica restrito ao pastor, ao ministro de música, ao missionário. Então, se você é uma dentista, você exerce a sua habilidade, a sua competência para a glória de Deus, e dessa maneira você anuncia o reino de Deus, e isso é cumprir e responder a sua vocação. Então, um dentista que vai numa favela ou num lugar afastado de pessoas carentes e usa aquela habilidade dele para servir aquelas pessoas, ele está respondendo à sua vocação. Porque ele está usando o que ele sabe, o que ele é bom, o que ele é competente, o talento dele, para a glória de Deus e anúncio naturalmente do reino dele. Isso é genial, Aline, porque isso muda totalmente a nossa cosmovisão. Isso muda a nossa forma de enxergar a nós mesmos. Isso transforma o nosso caráter e faz com que a gente exerça a nossa profissão, a nossa atividade da melhor forma possível, da forma mais correta, da forma mais honesta, que glorifica a Deus e que naturalmente anuncia o reino de Deus. Isso é vocação. Seja qual for a sua atividade, faça o seu melhor para a glória de Deus e para anúncio do reino de Deus. Isso é resposta, é responder à sua chamada, à sua vocação. Muito bom, muito bom. E como você usou o exemplo do dentista, né? A nossa vocação profissional, assim, digamos, ela pode ter relação com o ministerial, ou, por exemplo, a gente vê muito, né, a pessoa que é ministro de louvor na igreja e da profissão ela tem outra profissão que não tem muita relação com isso. E às vezes esse ministro ele é chamado para ser de fato um ministro de grande porte, ou até mesmo ao contrário, né? Ele se sente como um ministro de grande porte, na verdade ele é chamado profissionalmente para outra área. Como que a gente diferencia isso, né? Como que a cabeça da pessoa para ela ter esse discernimento, né, dessa questão? Olha, você usou um exemplo interessante. Por exemplo, o ministro de música. Ele foi chamado para aquilo. Né? Ele está respondendo à vocação dele e ele está cumprindo o propósito dele. Né? Agora, é interessante, Aline, porque a pergunta é como a comunidade, a igreja da qual ele está inserido, enxerga isso. Porque se a igreja e a comunidade quer que ele sirva exclusivamente para aquilo, a igreja e a comunidade tem que dar todo apoio.
né? Então, por exemplo, na minha igreja tem uma ministra de música que ela se dedica integralmente e exclusivamente à igreja, né? Só que isso nada impede de que ela possa dar aula de música, né? Então, por exemplo, eu sou pastor, isso não me impede de eu dar aula. Aí a pessoa, ela por exemplo, tem uma menina na minha igreja que ela é a líder da área de sinais, de Libras, né? Então, o ministério dela é muito bom, é sensacional. Eles servem na igreja e é um ministério bem relevante, assim, na igreja. E ela trabalha profissionalmente como intérprete também, né? Então, esses casos que nós estamos falando, é até fácil de você fazer essa leitura, né, do tempo dedicado ao serviço religioso e à sua atividade profissional, né? Isso tem um problema, que isso só gera um problema porque nós somos muito, nós funcionamos muito por uma influência da mentalidade grega, que nós fazemos muitas distinções. Então a gente é muito preto no branco, né? A gente divide muito as coisas em secular e profano, né? Então, às vezes, um ministro de música que está trabalhando na igreja, ele está atendendo ao sagrado, ao sacro, né? Ele está exercendo o seu serviço religioso, mas como ele dá aula numa escola secular, então ele está fazendo secularmente. Então, aquilo já não é mais sacro. Só que eu estou falando para vocês que se ela dar uma aula, mesmo que seja numa escola secular, para a glória de Deus, e naturalmente anúncio do seu reino, ela ainda está cumprindo a sua vocação e ela ainda está de forma sacra ensinando as pessoas, mesmo num contexto secular. Então, por exemplo, você, usando o exemplo de um médico, o médico ele tem lá a sua atividade profissional. Mas quando ele vai num quilombo, quando ele vai numa comunidade carente e ele atende as pessoas, ele serve aquelas pessoas, ele está cumprindo a sua vocação. Ele está cumprindo seu chamado. Ele está trazendo a sua profissão para a glória de Deus e para o anúncio do seu reino. Então, toda atividade profissional, ela pode ser para a glória de Deus e anúncio do reino dele. E aí, quando a gente entende isso, de uma vez por todas, a gente para de fazer essa divisão, essa distinção de sagrado e profano, de serviço religioso e de secular. Eu tenho um primo também que é ministro de música, que ele é contratado para gravar comerciais, jingles, ele dá aula em escola secular. Isso não significa que ele não está cumprindo a vocação e a chamada dele lá. Esse é o problema, Aline, que a gente faz essa distinção que não existe. O cristão, ele foi muito acostumado, né, a dividir as coisas, né? Então, quando o cristão está no trabalho, ele é o cristão secular. Quando ele está na igreja... Exatamente. Isso é muito... Assim, é uma discussão que ainda com música também, isso é muito falado. Em música secular e música gospel. Tem música secular que ela tem uma mensagem profunda acerca de Deus, muito maior do que muitas músicas que a gente canta nas nossas igrejas, entendeu? Porque a gente canta porcaria dentro da igreja. Porque a gente, por essa influência helênica lá dos primeiros séculos, a gente enxerga essas coisas muito em paralelo, assim, né? Muito distintas, né? O que nós chamamos de dualismo, né? E pastor,
É uma pergunta que não estava no script, mas me veio à cabeça agora. Os jovens de hoje em dia, né, a nossa geração, a gente está muito propenso a dois ministérios, né, que é o Ministério de Louvor e o Ministério de Pastorado. Mas existem milhares de outros ministérios, por exemplo, o Ministério da Intercessão. E os jovens hoje em dia não têm tanto interesse pelo Ministério da Intercessão, né? É como se os únicos vocacionados para o Ministério da Intercessão fossem os acima de 40, acima de 50 anos. Por que, É. que a gente tem essa mentalidade, né? O jovem, ele sempre vai estar no Ministério de Louvor, vai estar no Ministério de Dança, mas nunca no ministério que para as igrejas é da galera mais velha, assim. Na interseção você vai encontrar lá a galera da terceira idade, né? Os velhinhos, né? É, mas eu vou falar um negócio para você, Aline, que muitas da galeria assim, de grandes experiências que eu tive com Deus foi pregando e dando aula para a terceira idade. Né? Só abrindo um parênteses, né? Eu acho assim que a igreja, no geral, quando eu falo igreja no geral, a gente entrou nos vícios malucos, assim, né? E em determinado momento, Aline, as pessoas começaram a projetar uma certa visibilidade. E isso é muito louco. Tipo assim, eu quero ser visto, eu quero ter uma projeção, então eu vou exercer determinadas funções na igreja. E aí a gente vê um monte de gente se arrebentando, se machucando, muitos conflitos, né? A gente sabe, né? Todos nós sabemos, assim, quantos conflitos tem em ministérios de louvor, né, nas igrejas afora. E com relação ao pastorado, as pessoas nos veem pregando ali, Aline, e a pessoa vislumbra aquilo. Puxa, tá diante de um monte de gente, né? Puxa, que legal, quero fazer isso, quero ser isso. Só que a pregação, Aline, é só a cerejinha de um bolo, que às vezes é um bolo que é um pouco amargo. Então, assim, para você, no domingo à noite, para você pregar lá, cara, você tem X horas de aconselhamento que você deu ao longo da semana, X visitas que você fez, prestação de socorro que você tem que ir, não importa a hora. Então, às vezes a pessoa vê assim, a pessoa cantando também, né? Um ministro de louvor cantando e tocando vários instrumentos, a pessoa vislumbra aquilo, né? E fica deslumbrado. Só que o trabalho que é para ser feito, né, para chegar ali, não é simples assim, não é fácil, né? Então é um pacote de coisas, né? Mas eu acho que o grande problema é isso, a pessoa achar que ela vai ter uma certa projeção e uma certa visibilidade. Né? Agora, o que eu recomendo é que a pessoa conheça as áreas da igreja. Quais são os projetos que a igreja atende? Né? Então, assim, tem muitas áreas para as pessoas servirem, porque a questão é essa ali. A questão toda é servir. Se você não serve, você nunca vai descobrir a sua vocação. Se você não serve, você nunca vai entender, ouvir essa chamada de Deus. Quando você serve, você se descobre a si mesmo. O serviço faz isso. Ali na igreja que eu fui seminarista, tinha congresso que eu estava dirigindo o culto, aí no intervalo, quando estava rolando a pregação, o louvor, eu estava lavando o banheiro da igreja. A gente vai nas comunidades carentes e tal. Então, assim, é o serviço ali. É o coração disposto a servir. Provavelmente vai responder todas essas questões que a gente está discutindo aqui a noite inteira. Né? E normalmente, Aline, os ministérios que menos aparecem são os mais relevantes
não só dentro da comunidade, mas são os que fazem a diferença fora da igreja, né? É levar a cesta básica, é a intercessão, né? É o serviço, né? Esses ministérios que não aparecem são os que mais fazem diferença na comunidade. Se alguém está lá tocando, cantando ou pregando, é porque muita gente está por trás das cortinas, né, fazendo muita coisa, né? Então é servir. Você serve, você vai descobrir a si mesmo. Outra coisa que eu ia comentar também é a questão da... A gente vê muitas igrejas que têm muita necessidade de pessoas para dividir trabalhos, né, ministeriais. E eu até separei uma pergunta aqui, que é: dizer eis-me aqui para sei lá, um ministério que não seja aquilo para que você foi vocacionado, seria você desviar da direção que Deus te enviou, né, te chamou, ou seria simplesmente a disposição ao serviço, né, que é o que a gente estava falando agora? O eis-me aqui é o que eu chamo de uma oração perigosa. Assim, essa é uma oração perigosa, Aline. Você tem que pensar muito bem se você vai dizer isso para Deus. Assim, você pense muito bem, porque essa é a oração, Aline, que Deus sempre vai responder positivamente. O eis-me aqui, Deus nunca responde negativamente, Aline. Então você precisa pensar bem, porque essa é uma oração perigosa. Porque se você fazer, Deus vai te responder. E Ele vai te colocar em lugares para que você realmente desfrute e exerça esse eis-me aqui. Porque eu entendo que tem a ver com a disposição mesmo, assim. Né? Tá tão escasso de corações dispostos que Deus está respondendo positivamente para todo mundo que fala eis-me aqui. Né? Uma vez respondida essa pergunta, eu entendo que naturalmente Deus vai abrir os caminhos, Deus vai iluminar a sua vida e os seus passos, porque essa é uma oração que Deus vai responder positivamente. Muito bom, muito bom. E para fechar a sessão de perguntas, como que a gente pode iniciar a descoberta de uma vocação, né? Tem idade para isso? Tem, de repente, sei lá, alguma coisa que aconteça para a gente começar a desenvolver a nossa vocação? Olha, assim, hoje em dia é interessante, assim, né? Você tem crianças que você vê com facilidades e habilidades já muito notórias, assim, né? Tem muitas crianças que você percebe isso, né? Ah, assim, o que a gente sempre ouviu, assim, as pessoas da minha geração, que a gente sempre ouviu é o que você gosta é o que te dá satisfação, né? E provavelmente é aquela área que você vai caminhar, né? Assim, hoje em dia, quando a gente pensa nessa chamada geral, né, na vocação geral, hoje a gente tem tanta informação, hoje a gente tem tanto acesso à informação na internet, a gente tem as faculdades hoje, as universidades, elas têm um acesso muito aberto hoje em dia, né? Você tem muita informação dentro das faculdades. Hoje você tem testes de vocação, assim. Hoje você paga uma sessão num terapeuta, né? E ele vai te direcionar com psicólogos, né? Neuropsicólogos. Então hoje você tem testes prontos, assim, fruto de pesquisa acadêmica. E tudo isso é válido, né? Então, assim, o acesso à informação, às faculdades, esses testes que tem hoje, as suas preferências, os seus gostos pessoais, tudo isso é importante nessa descoberta da vocação, né?
Agora, quando a gente pensa naquela chamada específica, né, do pastorado, né, dessa área mais religiosa, eu entendo, eu volto naquele critério que eu coloquei para vocês. Ao longo da sua vida, da sua jornada, as pessoas que convivem com você vão perceber. E isso é o critério mais seguro que todas as pessoas que eu vi utilizando desse critério tiveram ministérios bem-sucedidos, né? Uma coisa que eu digo também, Aline, qual é a sua intenção, né? A intenção do seu coração. Ah, eu quero ser pastor, porque eu acho legal ser visto pregando, né? Qual é a sua intenção? Você quer ter sucesso? O pastorado, missões, o ministro de música, não é uma caminhada de sucesso. É uma caminhada de serviço. Então, se você tem dificuldade no servir ao próximo, ao outro, isso é bom porque o leque já vai diminuindo, né? Já vai definindo o seu caminho, né? Então, pensem nisso. Hoje nós temos acesso a muitas informações quando a gente pensa nessa vocação, nessa chamada geral e nessa chamada específica. Pensem sempre no que as pessoas que convivem com você estão enxergando, né? Isso é um critério muito seguro, né, para você ir se descobrindo e compreendendo a sua chamada. Idade, tempo, não há regra para isso, né? Eu tenho amigos que eu tenho um primo que com 5 anos ele já tocava muitos instrumentos. Eu tenho amigos que com 15, 16 anos já pregava para uma igreja de 500 membros. Sabe? Então, assim, não tem uma regra. E o ano passado eu fiquei sabendo, Aline, de um pastor batista que ele foi chamado, ele entendeu que ele foi chamado, foi para o seminário, fez o concílio para ser aprovado, foi consagrado pastor, tudo depois dos 65 anos de idade. Olha que coisa incrível, assim, que coisa linda. Assim, eu até me emocionei quando ouvi essa história, né? No interior de São Paulo. Então, a chamada de Deus não há regra, né? A vida de Paulo está aí, né? Pedro, né? Pedro estava lá na sua cooperativa de pesca, e Mateus 4, né? E esse é o texto que eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério pastoral, né? Quando Jesus chama os primeiros discípulos, né? Pedro estava lá, né? Ele era uma pessoa simples, mas a pesca garantia sua vida tranquilamente. E aí o texto diz que eles deixaram as redes no chão, né? Eu fico sempre imaginando essa cena, né? Esse foi o texto que Deus falou comigo, né? Eu era engenheiro, assim, eu trabalhava em fábrica, né? E esse texto foi muito forte para mim. Deixe as redes, jogue as redes, né? Foi num congresso improvável que eu fui, né, que eu ouvi uma música baseada em Mateus 4. Então, essa chamada, momento, ocasião, circunstâncias, não há regra. A gente, as histórias são lindas. As histórias dessas chamadas são incríveis, assim, quando são surpreendentes, né? E aí, quando você olha para os seus lados, quando você olha para trás, tem pessoas que confirmam, que estão confirmando o que você sentiu. Então, assim, eu entendi que Deus estava me chamando. E a única pessoa que eu compartilhei foi minha esposa, né? Mas aí eu olhava para os lados, as pessoas estavam vendo isso, estavam falando para mim, estavam perguntando, né? Então, o que a regra, não há regra, mas o que é lindo é ser surpreendido por Deus, né? Isso mesmo. Pastor, muito obrigada
Assim, de verdade. Foi Valeu. esclarecedor, eu acho que foi muito bom mesmo, de verdade. E para fechar, dá 3 conselhos para o jovem que está iniciando aí na sua vocação. Aline, primeiro eu agradeço muito, assim, estou sempre à disposição de vocês. Quero mencionar algumas pessoas aqui, o Michael, o Marco Brito, a Cíntia, né, que foram o Michael Salviano, né, foram as primeiras pessoas que eu conheci na congregacional. E eles sabem, eu digo para vocês que eu estou sempre à disposição de vocês, tá? Sempre gostei muito de estar com vocês e foi um privilégio bater esse papo com você, né? Olha, conselhos eu vou dar 3, eu vou repetir alguns, eu vou repetir essa ideia das pessoas, o que as pessoas estão chegando em você. Você está sentindo que você é chamado por Deus por um propósito específico? Pense nisso. O que as pessoas que estão próximas a você estão vendo, né? Elas estão vendo essa vocação, essa chamada em você? Se sim, é um critério seguro. Segundo conselho, é o serviço. Sirva, assim, faça o serviço. Vá servir as pessoas, vá cuidar das pessoas. E nesse desejo, nessa disposição de servir, você vai se descobrindo. Sirva. Não tenha vergonha de servir, de trabalhar. Vai servir nesses ministérios menos vistos, que Deus vai mostrando naturalmente para você, você vai se descobrindo. Então, primeiro, que as pessoas estão enxergando em você. Segundo, serviço. E em terceiro, se você está entendendo que é realmente isso, esses dois primeiros critérios estão sendo respondidos positivamente, pense na pessoa que você vai passar o resto da sua vida. Com quem você vai namorar e com quem você vai casar. Se você, menina, entende que está sendo chamada, pense bem em quem você vai casar e quem você vai namorar. Porque vocês vão servir no ministério juntos e vice-versa. Né? O rapaz que vai para missões, veja bem com quem você vai namorar e com quem você vai casar. Né? Porque a pessoa que vai viver o resto da vida com você, ela vai sofrer tanto quanto você ao longo da caminhada ministerial. Né? Então, perceba a vocação e a chamada na pessoa que você está querendo namorar, né, que você está querendo casar. Eu acho que são esses 3 aí. Sensacional, pastor. Muito obrigada de novo. Eu que agradeço, Aline. Muito prazer, viu? Prazer também, acho que a gente nunca... Eu já te vi pregar, eu sempre sou muito abençoada pelas suas ministrações. Amém. Para mim é um privilégio, de verdade, estar tendo essa conversa com você. Eu aprendi bastante aqui hoje, acredito que o pessoal também aprendeu bastante. Amém. E eu acho que é isso, que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a vida da sua família, que você continue respondendo a esse chamado que tem abençoado muitas vidas, né? E é Amém. isso. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Aline. Deus abençoe você e Deus abençoe todos que vão assistir. E Deus abençoe a galera da FEMEC aí. É isso aí, pastor. Tchau, tchau. Valeu.